tensão e corrente. Tá? Com isso, a gente vai ter três tipos de potência e corrente alternada. A primeira aqui é a potência ativa, representada pela letra P, é aquela que realmente produz trabalho. Então, aquecimento, movimento, calor, luz. A unidade dela, igual a da corrente contínua, é o watt, em homenagem lá ao cientista aí. E é representado pelo W maiúsculo. A outra potência que a gente tem é reativa. Essa, diferente da ativa, ela não produz trabalho útil, mas ela é necessária para quê? Para criar campo magnético, tá? Ou campo elétrico. Então, o campo magnético ou fluxo magnético ocorre nos indutores. Então, por exemplo, o motor, o transformador, que são bobinas, vamos ter o fluxo magnético. Então, a gente vai ter potência reativa. Okay? O capacitor, a gente vai ter o campo elétrico entre as placas. Perfeito. E a unidade dela é o volt-ampere reativo. VAR, não é amigo do Afonso aí. Tá vendo? Pode tirar. Bom, e por fim a gente tem a potência aparente, né? Onde seu buraco aqui, Afonso? Mas ela é, a bem dizer, a soma dessas duas potências, da ativa e da reativa, tá? E ela é retirada de quem? Da fonte de alimentação. Então, por exemplo, a unidade dela é volt-ampere. Então, por exemplo, se você no dia na vida for comprar um transformador de um circuitinho eletrônico lá no Santa, o cara te perguntou por quê? Qual é a potência do transformador? E qual é a unidade que ele falou? Volt-ampere. Nas indústrias também a gente tem kilovolt-ampere, megavolt-ampere, né? Para poder tocar todo o equipamento. Nos prédios, mesma coisa. Beleza? Bom, as três potências a gente costuma representar através do triângulo das potências. Então ele pode ser representado dessa forma aqui. Então aqui ela tem uma configuração indutiva, ou seja, a energia reativa é para cima, né? E essa outra aqui capacitiva, a energia reativa é para baixo, tá? E consequentemente, né, o ângulo é diferente. Esse ângulo aqui é negativo e esse aqui é positivo, como eu mostrei aqui, né? Ó. Φ maior que zero, ou seja, o positivo, o fator de potência é indutivo. O φ negativo, o fator de potência é capacitivo. Beleza? Bom, desenvolvendo aqui esses triângulos, tanto esse quanto esse, a gente utiliza o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, o S aqui é a hipotenusa, o Q e o P são os catetos. Bom, daqui a gente pode extrair o quê? A potência aparente, raiz quadrada de Q ao quadrado mais Q ao quadrado. Porque ela também pode ser retirada dessa forma, né? Ó, multiplicar simplesmente a tensão pela corrente. Afinal de contas, a unidade dela é volt-ampere. Muito bem. O φ é o ângulo de defasagem, como eu falei, entre a tensão e a corrente. Então, o φ pode ser representado, a gente, no início lá do curso, a gente mostrou até isso aí, quando fizemos lá os gráficos de tensão de corrente, né? Delta 1 e delta I. Então, quando houver uma diferença de ângulo entre elas, a gente tem uma defasagem. Legal. O cosseno de φ, ele vai ser o quê? O cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a potência dividido P dividido pelo S, né? Potência ativa dividido por potência aparente. Isso aqui a gente pode
isolar o P. Então fica S vezes cosseno φ, né? E o S, a gente sabe que é o vezes I. Então podemos substituir aqui também. Depende dos dados que a gente tem no exercício. Ok? O seno φ aí é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então é o Q dividido pelo S. Isolando o Q, S multiplicado por seno φ, fica U vezes I multiplicado por seno φ. Ok? Então essa é a forma de você calcular. Bom, para saber agora a respeito aí do fator de potência, né? Então, o fator de potência FP, ele é o próprio cosseno φ, tá? Então, o que faz o cosseno φ? Ele é um parâmetro, né? Ou seja, a medida de eficiência na utilização de um equipamento ou circuito elétrico. Como a gente viu lá, estamos vendo em eficiência energética, né? Se o equipamento tem um alto fator de potência, a eficiência dele é alta. É o caso aí de alguns reatores, alguns motores de alto rendimento, o fator de potência dele é alto. Bom, a representação é essa aqui, que ele já mostrou, e esse valor do cosseno φ, ele vai ter que estar entre 0 e 1. Ok? O ideal para a gente ter um alto rendimento é um fator de potência com valor 1, 100%. No nosso caso, qual que vai ser o 100%? Aqui, ó. Montando esse circuitinho aqui, ó, colocando um voltímetro, amperímetro e aqui um watímetro e volt-ampere reativo, né? Medida de volt-ampere reativo, varímetro, né? E aqui uma carga, como está em corrente alternada, é uma impedância Z, então eu vou atribuir várias situações, né? A primeira delas, esse Z ser igual a um resistor, então é uma carga puramente resistiva. Nesse caso, tensão e corrente estão em fase, então o φ é 0 grau, não existe, né? Então se a gente substitui na fórmula básica aqui, ó, cosseno de 0 dá quanto? 1. Então, ó, a potência vai ser simplesmente tensão vezes corrente. Podemos representar usando aqueles recursos da lei de Ohm, resistência multiplicada por corrente ao quadrado e tensão ao quadrado dividido por resistência. Tudo vai dar o mesmo valor, inclusive naquela lista de exercícios. Vocês têm o primeiro exercício, tem essa medida aí. E esse mesmo circuito vai ter reativa? É claro que não. Porque seno de 0 grau é 0. Não tem potência reativa. Ok. Agora o próximo aqui, ó. Essa impedância agora vai valer apenas uma carga puramente indutiva, ou seja, uma bobina. Então, nesse caso aqui, vai ser o JXL. O J a gente sabe que é o ângulo φ de 90 graus. Sendo aqui, substituindo na fórmula, ó, cosseno de 90 dá quanto? 0. Então, não vai ter o quê? Potência ativa. Porém, a potência reativa vai ter, ó. Por quê? Ó? O seno de 90 é 1. Então, ó, potência reativa, U vezes I. Podemos representar também, calcular também, como XL, que é a reatância indutiva, multiplicado pela corrente ao quadrado, ou a tensão ao quadrado do circuito, dividido pela reatância indutiva. Ok? No terceiro caso, agora um circuito puramente capacitivo, uma carga capacitiva. Então, aqui vai ser menos JXC. Esse menos J significa que o ângulo φ é menos 90 graus. Substituindo aqui, ó, potência ativa não vai ter, vai ser 0. E substituindo aqui vai ser uma potência negativa, né? Menos U vezes I, porque
cosseno de menos 90 é menos 1. E aqui vai ser a mesma coisa, ó, menos xc multiplicado por I ao quadrado e I ao quadrado dividido por menos xc. Ok? Bom, o último caso aqui, aí eu estou mesclando as coisas. Como, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um resistor, tenho um indutor e um capacitor. O resistor é um valor fixo. Está aqui, ó, na fórmula da impedância. Agora, essa segunda parte aqui, que é a reatância, o X, vai depender dos valores que eu tiver de XL e de XC. Então você vai ter que fazer uma continha aí, né? Se for maior ou menor, vai definir qual é a característica dessa impedância. Então, de maneira geral, a reatância X é o XL menos o XC. Porque o XC sempre é negativo, né? O XL sempre é positivo. Então, se o XL for maior que o XC, então o X, a predominância dele vai ser o valor de XL, né? Então é um circuito indutivo. Então a gente vai ter essa característica aqui do triângulo. Ok? E a impedância vai ser R mais JXL. E aqui o módulo de Z, ângulo φ. Se for o contrário, o XC for maior que o XL, aí vai dar uma característica capacitiva. Então a impedância vai ser R menos JXC. E aqui, ó, o módulo de Z, o ângulo menos φ. Ok? E aí ele vai ser apresentado dessa forma aqui. Beleza? Beleza. Tranquilo? Legal. Bom, tudo isso aí a gente pode apresentar de uma outra forma, os cálculos ficam mais simples, através da potência complexa. Que é o quê? Aqui é a potência aparente, o S, aqui é a potência ativa e aqui é a potência reativa. Então, a reativa, a depender se ela é indutiva ou capacitiva, é que vai definir esse sinal aqui. Se for indutivo é positivo, se for capacitiva é Negativo. Perfeito? Então, o caso aqui, ó. Aqui é mais Q e aqui, ó, menos Q. Ok? Bom, outra forma que a gente pode calcular aqui a potência aparente, né? Pela forma complexa, é isso aqui, ó. Você multiplicar a tensão pelo complexo da corrente. O que é o complexo? Você muda o sinal do ângulo. Então é isso que eu tenho aqui, ó. Se for a corrente for desse tipo aqui, ó, o ângulo aqui θi, o complexo dele, o ângulo mudou de sinal, ó, é menos θi. Ok? E aí você faz o produto. Nós vamos desazedar com o exemplo. Ok? Bom, então tem aqui um exemplo para entender isso. Aqui é um circuito RLC. Ok? Esse circuito ele vai ficar dessa forma aqui, né? Ó. Vai ter uma impedância aqui equivalente. Para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa conhecer o quê? As reatâncias, né? Ó. Então aqui XL e aqui XC. Então o primeiro cálculo que a gente deve fazer. Senão não sai nada. Então vamos lá. O XL 2π multiplicado pela frequência multiplicado pela indutância. Então, 2π, frequência 60 Hz, a indutância 67 mA. Então, 67 vezes 10 a menos 5. Isso aqui
deu, nas minhas contas aí, ó, 25,26 pontos. Ok? XC. C vai ser 1 dividido por 2π FC. Então, vamos lá. 2π multiplicado por 60. O capacitor é 33 micro. Então, 33 vezes 10 a menos 6. Fazendo aí a continha, deu 80,38. Bom. Legal? Tranquilo, pessoal? Bom, agora, ó, os equivalentes. Não. Tá anotando aí que passar por tudo. Como é um circuito RLC série, então vai ser aquela história, né? O R mais o J XL menos o JC. Ok? Então a gente pode apresentar também dessa forma aqui, ó. R mais J multiplica XL menos XC. Ok? Então vamos lá. O R vale 80 mais J, o X é 25,26, o XC 80,38. Ó, o que acontece aqui, pessoal? A gente já vai entender que o XC é maior do que o XL, né? Se é assim, ó, a característica vai ser algo desse tipo. O valor da resistência menos o JI. XC. Então, ó, D equivalente. Que deu 80 menos J 55,12. Bom, convertendo isso aqui para a forma polar, a gente vai obter 97,15. Agora o ângulo, ele vai ser positivo ou negativo, pessoal? Negativo. Positivo, isso aqui é negativo. Positivo, negativo. 34,57 graus. Ok? Bom, então galerinha, esse ângulo aqui, menos 34, ele vai ser o nosso π menos 34,57 graus. Sendo assim, pessoal, a gente consegue calcular o fator de potência. Então, André. o fator de potência é igual ao cosseno de menos 34,57 graus. Isso aqui vai dar 0,823. Agora falta informação. Qual a informação? Se ele é negativo, esse fator de potência ele é positivo. Isso é importante, tá? Certo. Tranquilo? Se fosse positivo, seria indutivo. Tranquilo até aí, pessoal? Cuidado? Bom, agora a gente vai calcular essa corrente aqui, ó.
Ô, Matheus, você fez aquela conta ali, o cosseno de 34, de Tensão é 34, 220, 57 ali? Não, no celular não tá aqui. Não, tá bom. ângulo de menos 15 Não. graus. Tá só pra nós ter uma ideia. Os equivalentes, a gente vai usar forma polar. Vai ficar perdendo tempo, né, meu? Isso aqui nas minhas contas deu 2,264 ângulo de 19. É isso, é um monstro. 57 graus, Monstro, beleza? monstro, monstro. Tranquilo? Certo, professor. Bom, agora, galerinha, ó, calculei então aqui os equivalentes, calculei o fator de potência, calculei a corrente. Agora a gente vai calcular o quê? Potência Aparente. Vamos usar a forma complexa. Então, para usar a forma complexa, a gente tem que usar o quê? O conjugado da corrente. Ó. Qual dela, professor? Então, ó, vai ser igual 2,64 ângulo de menos 19,57 graus. Beleza? Uhum. Agora, vamos calcular aqui a potência aparente complexa. Então, vai ser tensão multiplicado pela corrente conjugada. Tensão 220 ângulo de menos 15 multiplicado por 2,264 ângulo de menos 19,57 graus. Vai se somar. Com essa continha aqui, a gente chegou em 498,08 ângulo de menos 34,57 graus. Repara só, esse menos 34 é o próprio Φ. Tá? Legal. Isso aqui a unidade é volt ampere. Beleza. Agora, o que, que nós vamos fazer aqui, galerinha? Uma A gente pomba vai nesse ventilador. converter isso aqui, ó, para a forma retangular. Fazendo a conversão dá 410,14 menos J 2,62,62. Isso significa o que, pessoal? Portanto, potência ativa e a potência reativa. Quem vai ser a potência ativa? 410,14 watts. Ok? Essa parte aqui, a parte real, é a parte que produz trabalho. E a reativa vai ser menos 282,62 volt ampere reativo. Capacitivo. Beleza? Ok. Tranquilo? Certo. Como é que é o triângulo das potências? Então aqui, ó. Vou usar o capacitivo, né? Capacitivo. Capacete, eu queria não tá chamado. Esse capacete que veio lá, esse capacete.
Beleza? Beleza. Tranquilo? Aí. Opa.